Bem-vinda ao A Cor da Magia! No vídeo de hoje, vamos continuar colorindo a ilustração gratuita da Rita Berman. Essa ilustração foi deixada para download gratuito, tá? É uma ilustração de divulgação no lançamento de um livro dela, mas já mais antigo. Caso você não saiba como fazer esse download, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você fazer o download direto da ilustração que eu estou colorindo aqui, tá bom? Eu comecei essa ilustração fazendo o fundo todo de amarelo. Por quê? Essas ilustrações, essas 6 figuras, elas vão ficar num padrão bem parecido. Todas elas eu peguei o padrão da primeira figura, que é um padrão pôr do sol, e coloquei para ter esse contraste entre as cores quentes e as cores frias, tá? Então todas elas vão seguir esse mesmo padrão. No caso desta ilustração de hoje, ela vai seguir o padrão dessa ilustração do lado, que é o do bule com a xícara. Então primeiro eu fiz o fundo todo de amarelo, só para dar aquele destaque e dar alguma forma. Depois eu comecei nesses detalhes que parecem um frutozinho com o lápis cinza gelo. Depois de fazer uma camada bem levezinha do cinza gelo, eu usei o lápis azul. É o azul comum, tá? Que tem em qualquer caixa. Por que eu fiz isso? Eu não queria que ele pegasse um azul muito forte. Então, para ficar no mesmo tom de todas as outras figuras, eu passei primeiro uma camadazinha de cinza gelo por baixo, para quando eu jogasse o azul, ele ficasse um azul um pouquinho mais frio, tá? Que é esse mesmo azul que aparece na cena do barquinho. Pausa dramática para melhorar a iluminação. Agora eu começo com o laranja, jogando uma camada também bem levezinha, tá? Não é para apertar o lápis agora, é só para jogar uma camada bem leve por cima do amarelo. A gente vai jogar aí 2, 3, 4 camadas de cores antes dela chegar a esse tom quente que tá na figura ao lado, que é a figura da xícara, tá bom? Não tem que ter pressa, vai colocando camada sobre camada para ir modificando a cor. A maior parte das cores que eu usei até agora são cores que você encontra na caixa 12 cores também. Esse é o laranja claro, que é o mesmo laranja da caixa 12 cores. O azul é o mesmo azul da caixa 12 cores. E o amarelo que eu usei também é o mesmo da caixa 12 cores. O que não é o cinza gelo, que realmente esse não tem na caixa 12 cores. A caixa que eu estou usando para ilustrar esta figura é a caixa 60 cores da Faber-Castell. É a caixa que eu indico, que eu considero a melhor de todas, tá? Caso você queira adquirir a caixa 60 cores da caixa da Faber-Castell, o link para a compra na Amazon vai estar aqui na descrição do vídeo. Passando agora para as flores, tinha que vir, claro, o vermelho fúcsia, né, que é uma cor que eu gosto bastante, e aqui é a cor que eu usei na figura do guarda-chuva e na figura da xícara. Primeiro eu fiz uma camada de amarelo apertando, tá? Dei uma apertada aí no amarelo nas 3 flores que eu queria colorir. Depois eu venho com o vermelho fúcsia e faço uns pequenos contornos aí na parte que eu quero que seja mais vermelha. Depois eu vou voltar com outro lápis para fazer a mistura dessas cores. O preto eu usei apenas para escurecer alguns pontos da flor, para dar uma sensação maior de volume. Vou repetir isso nas 3 flores. O laranja eu usei mais para misturar as cores, tá? Ele fica meio como um blending, sabe? Ele dá uma misturada na cor. Quando uso o amarelo e o vermelho fúcsia, eu dou uma apertada maior. Volto mais uma vez aí com o laranja, misturando as cores. Mais uma vez o fúcsia, eu coloquei só na pontinha da flor para dar uma sensação maior de volume, tá? Que é o mesmo caso quando eu venho com um lápis preto na parte de dentro da flor. O objetivo é só dar a sensação de volume para a flor, dar a sensação de luz e sombra, onde estaria pegando mais luz, onde teria mais sombra, e assim dar a sensação de volume. Lembrando que os livros da Rita Berman ainda não estão disponíveis no Brasil, tá? Quem quiser comprar os livros vai ter que comprar a versão importada. Caso você tenha interesse em comprar, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para comprar esses livros importados pelo site da Amazon.
Caso você venha do futuro e esses livros já tenham sido lançados no Brasil, o link na descrição do vídeo vai estar atualizado. Por enquanto, o que a gente tem aqui no Brasil são as ilustrações gratuitas que ela deixa disponível para download, como essa que eu estou colorindo agora. Chegamos nessa parte aí que é um tipo de flor caindo, que eu comecei com um lápis preto, é o preto mesmo. Eu joguei uma camada de preto bem clarinho só para escurecer a cor. Para quê? Porque eu quero este fruto com um tom levemente parecido com o da xícara aí do lado. Então eu joguei primeiro uma camada de preto bem clarinha, depois uma camada de vermelho escuro. E esse lápis que eu usei depois é o lápis Bordeaux. O Bordeaux, como ele já tem duas camadas escuras, ele não vai pegar a cor, ele só vai dar uma misturada e dar uma de blending aí, tá? Volto mais uma vez com uma camada de vermelho escuro e volto aí com o preto nesta outra flor de formato estranho, tá? Para tentar fazer um efeito parecido. Qual é a diferença? Eu não gostei muito dessas outras três flores porque eu esqueci de deixar o ponto de luz. Então, nessa outra, a primeira coisa que eu faço é me preocupar com a sensação de luz e sombra. Faço o contorno todo com o preto. Venho com o vermelho escuro, dando aí forma à flor, né? Dando a cor que eu queria à flor, respeitando mais uma vez a sensação de luz e sombra. Com o vermelho eu já dou uma avançada maior na parte do branco ali. E mais uma vez venho com um lápis Bordeaux, apertando mesmo para misturar as cores. O Bordeaux vem aí só para misturar o preto com o vermelho, tá? Com uma forma de blend, aí ele dá esse tom. Se eu jogasse só o Bordeaux no papel, ele ficaria um tom meio amarronzado. Como eu estou jogando por cima de outras duas cores, ele dá uma misturada nas cores. Aproveitando que chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e deixa aí nos comentários se você já tem algum livro da Rita ou se você pretende comprar ou se assim como eu vai esperar ele chegar no Brasil, porque por enquanto o preço dele está muito salgado. Nas outras flores, eu fiz um padrão levemente parecido. Primeiro joguei o preto nas pontas e no meio, depois o lápis vermelho escuro nas pontas e no meio. Só que aí eu joguei um amarelo bem forte, apertando mesmo, para dar uma clareada, não ficar uma flor tão escura quanto as outras. E só depois, por cima do amarelo, é que eu joguei uma camada do lápis Bordeaux, apertando mesmo. Para as folhas, eu vim com um verde escuro, que é o mesmo que eu usei na figura do lado, tá? Uma cor verde escuro, apenas em alguma parte da folha, né? Que seria a do centro e as pontas, que é para dar a sensação de luz e sombra, onde a folha estaria pegando mais luz e onde ela estaria pegando mais sombra, tá? Fiz isso em todas as folhinhas da figura, tá? Passei logo o verde delimitando ali onde eu queria que fosse verde. Depois eu venho aí com o lápis amarelo e passo por cima bem forte, não só colorindo de amarelo, mas como eu também passo ele por cima de onde eu pintei de verde, para dar uma mudada no tom de verde. E aí você vai ver que ele vai pegar o mesmo tom da figura do lado. Porque ele se torna um verde mais quente, tá? O verde mesmo ele vai ficar mais próximo ao verde oliva quando fizer essa mistura. Mas como eu queria essa sensação de calor no verde, então é por isso que eu jogo primeiro o verde comum e depois eu jogo o amarelo por cima. Outra pausa dramática para melhorar a iluminação da imagem. Agora na parte dos galinhos, primeiro eu vim com um lápis preto, não estava colorindo realmente, tá? Eu usei o lápis preto para dar só uma sensação de sombra e com o lápis marrom normal é que eu fiz o colorimento de onde seriam os galinhos dessas folhas, tá? O preto eu usei para dar a sensação de sombra, onde eu achava que seria o interior dos galhos, e peguei um lápis marrom comum para fazer a ramificação dos galinhos. Para finalizar, venho para o centro ali da flor, para colocar no mesmo tom. Usei o lápis fucsia sozinho,
tá? Sem nenhuma camada por baixo, aí ele dá esse tom de rosa que eu ainda não tinha usado para colorir os frutos, e aí eu venho para a finalização do desenho. Lembra que eu falei que precisaria de mais camadas para o fundo? Passei uma camada bem forte do amarelo e aí eu venho com o laranja apertando o mesmo lápis, mas eu não vou colorir ele inteiro, eu vou colorir as partes mais centrais para dar a sensação de calor apenas em alguns pontos. E depois disso, o nosso desenho está pronto.